Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Vale Conexão versão 2021.1. É muito bom ter você aqui. Eu gostaria que você convidasse a sua família, seus amigos, para vir aqui hoje, conhecer a primeira parte desse bate-papo muito bacana, cheio de sabedoria, que a gente vai ter aqui com pessoas super especiais. É importante lembrar que esse programa é uma parceria entre o Instituto Vale do Jaguaribe, o IVJ, e a Faculdade do Vale do Jaguaribe, a FVJ. Eu sou a professora Abda Medeiros e eu sou professora da FVJ. Bom, hoje a gente vai conversar sobre mulheres que fazem a nossa economia rodar de uma forma interessante. E aí, é importante a gente pensar uma coisa. Cada vez mais mulheres se lançam aos desafios da economia criativa ou sempre a criatividade e a elaboração cultural do tornar-se mulher sempre exigiram delas o traquejo entre a casa e a rua? Nesse contexto, o que muda é o gênero da economia ou a economia do gênero? De uma região? E, consequentemente, de um país? É sobre esses outros assuntos que eu vou conversar com ela e as nossas convidadas. Dona Menininha, boa noite, seja bem-vinda, muito grata por estar aqui com a gente. Boa noite, eu sou Maria da Silva, conhecida por Dona Menininha. Moro na cidade de Aracati e sou artesã, com muito orgulho, né? Sou uma artesã que sempre me dediquei a esse trabalho. E, para mim, é muito importante ser uma artesã. Que bacana, e eu acho que ela é poética também, vocês perceberam? Eu acho que sim, vamos lá, né? E para fazer parte dessa nossa roda de conversa, uma roda feminina e feminista, ela é a professora Cris Couto. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. E você, qual que é o seu recado hoje aqui no nosso programa? Boa noite, Ábida. É um prazer participar aqui do Vale Conexão. Agradeço o convite e temos aí, né, algumas perguntinhas para a Dona Menininha para entrar um pouco aí dentro desse viver cultural, né, que ela tanto apresenta aí nessa vida dela. Com certeza. A Cris é nutricionista. Você acha que dá rolê nutrição e artesanato? A gente vai ver aqui. E para fechar a nossa roda de conversa, a nossa graduanda em Direito, a Wênia Lima. Boa noite, Wênia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Abda. Eu sou, como você disse, eu sou estudante de Direito, mas eu sou também admiradora das artes. Então, vai ser muito bom poder conversar com a Dona Menininha para entender um pouco da história da arte na vida dela, não é? Com certeza, o seu cenário aí diz tudo. E aí agora, sem perder tempo, a gente já vai na primeira, Dona Menininha. De onde é que veio esse negócio de menininha? E como foi que a senhora começou no artesanato? É muito interessante a história de menininha. Quando eu nasci, a minha mãe tinha outra menina, né? Tinha uma mais velha do que eu. E aí, quando o povo chegava, ela sempre dizia, venham ver a minha outra menininha. Então, por isso ficou a menininha. Entendeu? Então, por isso. E a história do artesanato? O artesanato começou cedo, né? Eu, com 10 anos, eu já trabalhava com minha mãe. Naquela época, se trabalhava para ajudar os pais a criar os irmãos, né? Então, eu trabalhava com palha. Depois, como eu sou curiosa e teimosa, eu não me vi só com palha. Eu comecei a querer fazer crochê. Depois, eu não quis só fazer crochê, eu quis fazer labirinto. E depois, eu quero mais, eu quero bordar. E aí, depois eu costuro e eu faço de tudo um pouco. Então, isso me faz feliz. Que bacana, né? E a gente vê essa felicidade toda, é um artesanato de felicidade, né? Ô, Cris, agora eu vou perguntar uma coisa para a Cris, Dona Menininha, para ver o que a Cris acha, né? Ô, Cris, tem relação entre fazer artesanato e fazer nutrição? Você acha que tem alguma coisa parecida? Né? A nutrição, eu costumo dizer que ela é
tecer, né? A gente tece essa nutrição aos poucos, vai aprendendo, tanto como profissional, como um paciente, né? A gente vai, aos poucos, vai tecendo aquela pessoa. E é bem interessante, com a história da dona Menininha, eu fui dar uma olhadinha no Instagram da bodega e achei muito interessante a relação que ela tem do artesanato, a cultura, a regionalidade e a alimentação. E é justamente o que a gente está precisando nesse momento, né? Fortalecer essa nossa regionalização. Nossa alimentação é tão rica, nossa culinária é tão rica e tão pouco valorizada, né? Então, artesanato e nutrição tem tudo a ver, e essa união, eu acho que assim, é o casamento perfeito, né? Então, vendo aí essa parte de história, né, alimentar, é bem interessante essa união que ela faz das duas coisas, eu acho assim fantástico. Que bacana, olha só, dona Menininha, a gente já fuçou a sua história, tá? A gente já está sabendo muita coisa. Ô, Ênia, você já disse que gosta de arte, né? E assim, como é que é essa coisa da questão da arte para você? Que tipo de arte é essa que mexe com você, que mobiliza você enquanto mulher, como mobilizou a dona Menininha, que você viu, ela foi passando de uma para outra até chegar na dona Menininha que é hoje. Fala aí pra gente. Eu achei muito interessante o fato dela dizer que ela se acha teimosa para aprender as outras coisas, né? Porque eu pensei em mim, que eu comecei a desenhar muito cedo, e essa questão de ser teimosa foi me levando a aprender outras técnicas, de aprender a pintar, aprender a mexer com barro, com tintas diferentes e tudo mais. E aí eu acredito que essa teimosia é que leva a gente a buscar novos horizontes e tudo mais. E o tipo de arte que mais mexe comigo, eu acredito que seja a pintura. Mas se tratando assim do nosso conceito, nosso contexto aracatiense, o labirinto, ele me deixa muito intrigada. Eu acho muito bonito quem faz. Que bacana. Olha, hoje a gente tem vários artistas aqui, né? Várias artistas, dona Menininha. E o que me veio agora na cabeça foi a ideia de que como é que é ser tantas em uma só e se diferenciar no que faz. Conta aí pra gente como é que é isso. Eu acho que, às vezes eu digo que o artesão parece que ele é louco. Ele faz uma peça pensando em outra. Né? Quando você está no labirinto, você desenha, faz o labirinto, eu não sei, é de mim. Eu já fico pensando em outra. Então, isso para mim é muito rico. É muito bom você terminar aquela peça, puxa, eu fizesse, eu sou capaz de fazer outra. Então, para isso acontecer, a gente acho que dorme e se acorda pensando naquilo, né? E para me dizer para vocês, a minha felicidade é tão grande, que Deus me deu a graça de ter 7 filhos, e todos os meus 7 filhos são artesãos. Essa ainda é uma história mais bonita ainda, né? Todos são artesãos, são 6 mulheres e um homem, todos são criativos. Então, para mim, eu acho assim, é uma dádiva de Deus na minha vida, essa história de ser artesã. Porque eu sei que quando eu for, vai ficar com alguém, e meus filhos vai passar para alguém, para meus netos. Então, isso é muito bom. É verdade. Então, se de perto ninguém é normal mesmo, né? Imagina os artistas, né? Os artistas que são potentes em desafiar aquilo que a gente tem tanto medo, que é perder o controle das situações, né? Então, a senhora teve 7 filhos, criou esses filhos dentro desse universo, os filhos hoje são artistas também. E também tem uma coisa interessante que, com o tempo, a senhora começou a entrar no negócio chamado economia criativa. E o que é isso? Como foi que aconteceu isso na sua vida? Conta aí pra gente. Primeiro eu conheci uma amiga minha, me convidou para a gente ir a uma semana de curso de treinamento para a fundação da Pastoral da Criança na cidade do Aracati, né? Então eu fui, nessa época eu já tinha 5 filhos, fui com ela, fiz esse curso da Pastoral da Criança, e isso foi fundado no Aracati.
eu nunca saio sem meu trabalho. Seja para onde for, eu levo, seja um labirinto, um bordado, qualquer coisa. E isso foi vindo as pessoas me verem fazendo o meu trabalho, né? E aí foi quando também, depois da fundação da Pastoral da Criança, veio a história da bodega. Então, para isso foi melhor ainda, né? Porque a gente, naquela época, nós fazíamos, na época de, vamos dizer, de uns 30 anos atrás, você fazia o artesão, você pedia para alguém comprar. Pedia, né? Hoje não, você já faz por encomenda, alguém já vem te comprar. Naquela época era mais difícil, né? Então, com isso, foi me vendo mais, fazendo mais, e aí foi quando a gente criou a bodega, né? Criou a bodega, que a gente sabe que aqui no Vale de Jaguaribe, no Aracati, tem muito artesanato. E a gente não tinha onde vender nosso artesanato. E como eu digo, a gente pedia para alguém comprar, por favor, compre essa pecinha aqui, né? Era uma satisfação. E aí, quando a gente criou a bodega, fomos formando grupo e fomos botando nossos trabalhos da bodega. Então, para isso, essa economia foi bem melhor, que a gente chama de economia solidária, né? Foi um sendo solidário com o outro, e se juntando, e formamos aquele ponto fixo que você vê ali nas fotos. Perfeito. A gente vai já segurar essa bodega, que a gente vai já adentrar dentro dela, porque a Cris, com certeza, com esse negócio de bodega, ela já deve ter associado com alimentação, dieta, nutrição, labirinto, alguma coisa assim. Então, ela vai fazer uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com isso. E aí, Cris, como é que isso te mobiliza? Pronto. É uma dúvida que eu fiquei, né? Porque, assim, bodega é uma mistura, né? É uma mistura de tudo. Aí ela traz o artesanato, traz a culinária, que é bastante forte. E aí eu queria entender um pouco, né? Saber um pouco quais são as dificuldades, dona Menininha, de manter essa bodega no meio, assim, que é uma ideia rústica, né? Uma ideia simples, no meio de tanta tecnologia, de tanta informação, essa enxurrada de informações, né? Eu acho assim, com essa juventude, né? Chegando, essa juventude aí buscando esses meios de tecnologia, qual é a dificuldade que hoje a senhora sente em levar essa ideia de bodega, né? Em levar essa ideia dessa cultura mais simples para essa juventude? E aí, dona Menininha, como é que é? A nossa dificuldade é como se sair de uma comunidade para outra, né? Que a gente sabe que nossas pernas são curtas. Então, a gente tem dificuldade, porque a gente sabe que o artesanato não vende tanto assim como deveria vender mais, né? Primeiro, também é uma peça que você também não faz todo dia, né? É uma peça que você demora a fazer, principalmente o labirinto. E aí a gente tem a dificuldade de ter mais parceiro, de convidar mais pessoas, de visitar mais comunidade, de dar curso para as pessoas. Por exemplo, o labirinto é uma coisa que você não consegue, porque é um trabalho mais custoso. E, infelizmente, hoje você quer tudo mais rápido, né? Mais urgente. Então, a nossa dificuldade é quem nos ajude a passar isso para os outros, por exemplo, as comunidades, visitar mais comunidades, dar mais curso para as pessoas, porque a gente precisa principalmente quando você fala da juventude, isso é muito interessante, a gente botar a juventude num espaço como aquele, entendeu? Isso é muito interessante. Então, a gente tem dificuldade porque a gente não tem ajuda, principalmente do poder público, né? A gente não tem ajudar a gente a levar isso mais adiante. E aí, Cris, deu para tecer a coisa? Deu. Eu vou entender melhor um pouquinho, né, que as dificuldades que a gente sente em relação a trazer essa regionalidade para dentro das tecnologias, trazer mesmo essa juventude para dentro dessa simplicidade da bodega, né, da ideia da bodega.